Jonas Varela na internet, no YouTube. Contamos com 5 inscritos no nosso site, no nosso canal. Se inscreva você também, acompanhe nossos vídeos. Agradecemos a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, na leitura da Carta aos Romanos, a salvação vem pela fé. É o 6º livro do Novo Testamento. Já no seu segundo assunto, iniciaremos hoje. Fidelidade de Deus e incredulidade de Israel. O primeiro assunto foi justamente o Evangelho é força de Deus que salva. Nós concluímos no capítulo 8. Hoje iniciaremos a leitura do capítulo 9. O capítulo 9 do livro da Carta dos Romanos. Carta aos Romanos, a salvação vem pela fé. 6º livro do Novo Testamento. Capítulo 9, em todos os seus 33 versículos. Então, segundo assunto do livro da Carta aos Romanos, fidelidade de Deus e incredulidade de Israel. Capítulo 9, todos os seus 33 versículos, primeiro tópico. Os privilégios de Israel. Digo a verdade em Cristo, não minto, e disso me dá testemunho a minha consciência pelo Espírito Santo. Tenho uma grande dor e um contínuo sofrimento no coração. Sim, eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor dos meus irmãos de raça e sangue. Eles são israelitas e possuem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles nasceu Cristo, segundo a condição humana que está acima de tudo. Deus seja bendito para sempre. Amém. Segundo tópico do capítulo 9 do livro da Carta aos Romanos. O verdadeiro Israel. A palavra de Deus, porém, não falhou, pois nem todos os nascidos de Israel são Israel, e nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Não. É de Isaac que sairá a descendência de Abraão. Isto é, não é a geração natural que torna filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes. De fato, as palavras da promessa são estas: por essa época voltarei, e Sara terá um filho. E isso não é tudo. Também Rebeca concebeu de um só homem, de Isaac, nosso pai. Quando os filhos dela ainda não haviam nascido e nada tinham feito de bem ou de mal, isso para que ficasse confirmada a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras,
mas daquele que chama. Então foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo, como diz a Escritura: amei a Jacó mais do que a Esaú. Terceiro tópico do capítulo 9 do livro da Carta aos Romanos: a soberana liberdade de Deus. Que diremos então? Que Deus é injusto? De jeito nenhum. Ele mesmo disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, e terei piedade de quem eu tiver piedade. Portanto, a escolha não depende da vontade ou do esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. Por isso, a Escritura diz ao faraó: eu fiz você nascer precisamente para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja celebrado em toda a terra. Portanto, Deus usa de misericórdia com quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Você me dirá então: por que Deus ainda se queixa? Quem pode resistir à vontade dele? Mas quem é você, homem, para discutir com Deus? Por acaso o vaso de barro diz ao oleiro: por que você me fez assim? Por acaso o oleiro não é dono da argila para fazer com a mesma massa 2 vasos, um para uso nobre e outro para uso comum? Ora, Deus quis manifestar a sua ira e mostrar o seu poder, suportando com muita paciência os vasos da ira, já prontos para a perdição. Deus assim fez para mostrar a riqueza da sua glória para com os vasos de misericórdia que Ele havia preparado para a glória, isto é, para conosco, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo aquele que não é meu povo, e amada àquela que não é amada. E acontecerá que, no mesmo lugar onde foi dito a eles: vocês não são meu povo, aí mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. E quanto a Israel, Isaías proclama: mesmo que o número dos israelitas seja como a areia do mar, o resto é que será salvo, porque Deus cumprirá sua palavra sobre a terra com plenitude e rapidez. E ainda com Isaías havia predito:
se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado uma descendência, ficaríamos como Sodoma e nos tornaríamos como Gomorra. Quarto tópico do capítulo 9 do livro da Carta aos Romanos: o erro de Israel. O que diremos então? Os pagãos que não procuravam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Ao passo que Israel procurava uma lei que lhe trouxesse a justiça, mas não conseguiu essa lei. Por quê? Porque não a procurou através da fé, mas através das obras. Esbarraram na pedra de tropeço, conforme diz a Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem acreditar nela não será confundido. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Hoje nós concluímos a leitura do capítulo 9 do livro da Carta aos Romanos, nos seus 33 versículos, já no segundo assunto do livro da Carta aos Romanos, que é o sexto livro do Novo Testamento. O segundo assunto: fidelidade de Deus e incredulidade de Israel. Carta aos Romanos. A salvação vem pela fé. Sexto livro do Novo Testamento. Nós voltaremos, meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus, aleluia, minha felicidade, no nosso próximo vídeo, com a leitura das explicações do capítulo 9 do livro da Carta aos Romanos. Glória a Deus, aleluia, aleluia, minha felicidade, e até lá.